amiga, fala Rose da Pet Aula com mais uma aulinha de bordados. Hoje trazendo o ponto corrente, a família do ponto corrente. Essa aula do ponto corrente simples já foi dada, você procura aqui nos vídeos. Abaixo da descrição desse vídeo de hoje, você pode encontrar link para essa aula do ponto corrente simples. Só que hoje nós vamos complicar um pouquinho e vamos dar as variações dele. Vamos hoje dar o ponto corrente torcido. Você entra com a linha e faz uma torção com a laçada. Você vem com o ponto corrente torcido. Ele dá uma voltinha, tá vendo? O ponto corrente normal, ele forma gotinha. O ponto corrente torcido, ele faz uma ondinha torcendo as perninhas. Parece um peixinho. É uma variação que depois ele pode ser empregado de uma outra forma para envolver outro ponto. E é interessante a gente ver essa forma do ponto torcido na família do ponto corrente. Vamos fazer o ponto corrente torcido indo agora, porque o ponto tanto pode vir pra gente, como ele pode ir, caminhar pra frente. Você pode fazer ele vindo de lado e indo pra lá. Entra aqui e sai lá. E faz essa torção. Sempre ele tem que cruzar em cima da agulha, senão ele forma o ponto corrente normal. Interessante essa perninha sair para fora, porque ela forma já um desenhinho no seu ponto. Se pondo a perninha fora do risco, ela já forma um outro movimento. Se eu entrar aqui, o ponto fica normal. Se eu cruzar assim, ele fica um ponto corrente torcido. Mais um, para ficar bem gravado. Ponto corrente torcido. Podemos também fazer o ponto de elos, que entre um corrente e o outro, você faz uma perninha que parece um elo. Como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer o primeiro ponto corrente, para dar início. Ponto corrente de elo. Agora, olha só, você dá uma volta na linha e já vai fazer o próximo ponto. E agora nós não vamos cruzar, porque agora é o ponto comum, é o ponto corrente de elos. É o ponto corrente sem cruzar. Olha como fica bonitinho, ele fica com elo no meio. Como é que a gente faz o elo? Uma volta, entra e sai. E faz a entrada da linha normal, porque é o ponto sem cruzar. Ponto corrente com elos. Certo? Vamos agora fazer o ponto corrente de duas cores. Ponto corrente de duas cores. Entramos com a linha, duas linhas, cores diferentes na mesma agulha. E vamos fazer o ponto corrente. O primeiro elo, nós vamos usar uma cor apenas de cada vez, certo? Vamos usar primeiro o marronzinho.
puxando, aí você vê que o marrom foi, falta o amarelinho. Pronto. Vamos deixar agora apenas o amarelinho entrar. Agora vamos fazer o marrom. Ponto corrente, família do ponto corrente, ponto corrente de elos diferentes, duas cores. Só mais um, pra gente terminar o ponto corrente em duas cores. Ok? Bem fácil. Dando seguimento, vamos fazer agora o ponto corrente pesado. Por que que ele é pesado? Ele fica bem bonito, ponto corrente pesado. Vamos fazer ele voltando. Mas por que será que eu estou dando ponto indo e ponto voltando? Você sabia que isso é interessante para o nosso cérebro? Ele tem que se habituar a tanto ir quanto voltar, e isso é um exercício muito interessante. A gente aprende a usar os dois lados do cérebro. Vamos primeiro fazer o primeiro ponto do ponto corrente pesado, que é o ponto comum, sem pegar o nó do avesso. Vamos fazer um ponto corrente. Vamos entrar com ele, porque tem que travar o ponto corrente, certo? Se eu não travar, ele volta. Vamos entrar ele mais embaixo. Para fazer o primeiro ponto é esse movimento. Faz um elo, entra com ele para o avesso, e agora a gente vem aqui em cima. E volta para cá. E já sai mais embaixo. E quando voltar, você não volta mais dentro dele, você volta aqui no meio. Ele vai dar um efeito bem diferente. Entra aqui para fazer o elo, sai mais embaixo, na linha de preferência. E volta no meio deles, ó, do último. Ele vai formando um ponto corrente mais robusto. Ele vai fazendo um desenho de preenchimento muito maior. Quando a gente caminha bastante com ele, dá pra gente ver que ele fica um desenho muito bonito. Sempre você tem que acabou, dar uma distância para voltar lá e fazer o corrente. Termina o elo. Vem mais embaixo e volta lá. E tem um outro que é bem parecido com esse, mas que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também fica bem bonito. Ele é o trançado, corrente trançado. Ele forma como uma trança. Vamos fazer ele aqui embaixo, que ainda temos linha e temos o espaço. Vamos lá, o corrente trançado. Vamos fazer uma corrente, deixando esse pezinho aqui, que esse pezinho é interessante para fazer o ponto. Certo? Fiz uma corrente com um elozinho. Agora eu venho mais embaixo. Estamos fazendo agora o ponto corrente trançado. E este foi o ponto corrente pesado. Na volta,
eu vou fazer isto, volto aqui e não puxo tudo ainda. Desço mais um pouquinho e volto aqui. A minha linha tá dupla, não pode. Eu volto aqui para pegar este daqui, ó. Agora sim é que eu puxo os dois. Olha que legal. Deixo a aberturinha, que é mais fácil. Se eu deixar puxadinho, vai ser muito mais difícil de eu ir lá coletar aquele pedacinho. Aquela perninha que eu preciso para o ponto corrente trançado. Olha, eu preciso dessas duas perninhas para fazer o ponto corrente trançado. Antes de eu acabar de puxar, eu puxo o que não estava pronto. Olha como ele é gostosinho de fazer. Sempre deixando essa perninha, ela facilita para eu entrar com a agulha e pegar o coraçãozinho dele, ó. Antes de eu tirar essa linha, puxo aqui, que eu tenho as duas perninhas entradas. Deixo, volto. É bem gostoso, dá vontade de não parar. Vamos puxar um pouquinho isso. Puxar um pouquinho mais para elas ficarem mais ou menos iguais, né? A gente não arrumar confusão. Último pontinho do ponto corrente trançado. Vamos ao ponto de roseta. Ele é feito na horizontal e nós começamos com um pontinho corrente torcido. Voltamos com a agulha nessa perninha da direita. E voltamos a fazer o próximo ponto. A linha fica aqui solta. Nós fazemos esse movimento de entrada e saída, torcendo a linha para ficar o ponto corrente torcido. Volta nessa perninha, sem puxar muito, tá? Nenhum ponto a gente puxa demais, ó. Puxa esse tanto. E vem com ele pra cá pra fazer o próximo. Faz a volta pra fazer o torcido. E ele vai saindo o pontinho de roseta na horizontal. Bem interessante, dá um resultado muito gostoso quando se dá continuidade. Torce aqui, ponto corrente torcido, volta na perninha, sem fazer muita sobra de linha, né? Assim nós finalizamos com os pontos de hoje da família do ponto corrente em contínuo, né? Nós demos o ponto corrente, nós demos, relembrando, o ponto corrente torcido, o ponto de duas cores, corrente com duas cores, aqui uma variação do corrente com a perninha de fora, corrente de elos, o corrente trançado e corrente pesada. E aqui o ponto de roseta. Então, hoje terminamos a aula da família do ponto corrente. Esperamos você na próxima aula. Rose Becker, Pet Aula. Gratidão!